Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos dar continuidade aqui o nosso coelhinho, né? Que já demos início à aula passada. Se você perdeu essa aula desse coelhinho que tá um doce, né? Ele tá encantador. Se você perdeu a aula dele, eu vou deixar aí no final do vídeo para você ter o projetinho completinho para você fazer e encantar aí na sua Páscoa, tá bom? Eu vou deixar aí, é somente você clicar e assistir a aula completinha, tá? Mas não deixe antes de assistir aqui a continuidade do nosso projeto. Hoje nós vamos para o chocolate, o laço e o cupcake, tá ok? Bom, se você ainda não se inscreveu, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu vou adorar te responder, vou adorar estar com você e falar com você aqui. E você que já é inscrito, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui comigo. E vamos para mais uma aula. Professora, e o projetinho? O projetinho está lá nos links, dentro dos grupos do WhatsApp e do Telegram, tá bom? Os links eu vou deixar fixado aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários, tá? Então, entra lá que o projetinho está lá disponível para você, tá bom? Vamos lá? Dar início aqui ao nosso chocolate, finalmente, nosso laço e nosso cupcake. Bora lá para nossa aula. Vamos lá? Eu vou iniciar aqui, tá? Com terra queimada. Estou com um pincelzinho da série 421, o número 2, ó, com terra queimada. Vou fazer essa parte que é bem escura aqui do nosso chocolate, da nossa barrinha, tá? Vou aqui, vou trazer para cá, ó. Por enquanto, vamos aqui com essa tonalidade, ó, com terra queimada. Preenchendo, tá? Bem aqui essa partezinha do nosso tecido. Agora, eu vou com um pouquinho do tom do marrom. Essa parte aqui superior, eu vou com um tonzinho do marrom, tá? Vamos trazer esse tom do marrom até encostando aqui, ó. Ele tem uma divisãozinha, mas a gente já faz com a luz, tá? Já a gente trabalha aqui. Vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó, com rústico, tá ok, ó? Tava um pouquinho claro, eu não tô gostando, então vou escurecer um pouquinho mais com o rústico. Agora, com outro tonzinho, venho aqui, ó, com o amarelo pele, tá, pessoal? Vou dar um pontinho de luz aqui nessa região, ó. Deixar um pouquinho iluminado aqui. Aqui também, ó, dá um espacinho entre o risquinho aqui e ele vem, tá, até aqui, ó. Também com o amarelo pele. Ó. Mudei de pincel aqui, tá? Vou aqui nessa parte mais escura com terra queimada, tá? Essa parte bem escura aqui do nosso chocolatinho. Limpando, tirando o excesso de tinta do pincel. Vem esfumando. Depois, com marrom, ó, com marrom, venho trazendo para cá. Misturando essas tonalidades. E agora,
parte mais clara com chocolate, tá? Ó, vem aqui. A parte que eu quero que receba mais luz, vamos dizer assim, mais clara, vai ser com chocolate. Prontinho. Aqui é um outro pedacinho, mas antes, ó, vamos fazer a parte mais escura. Vamos lá, vamos com rústico mesmo, ó, já de uma vez. Aqui, ó. Essa parte aqui é uma partinha mais escura, a gente já faz. Pode misturar também com terra queimada, que fica bem escurinho, bem legal, tá? Aqui é uma divisão aqui escura bem certinha, ó, do nosso chocolate. Vem trazendo pra cá, ó. Pronto. Vou esfumando e trabalhando, tá? Pronto. Agora, vamos lá para esse aqui. Opa, tem um pelinho aqui. Vamos lá para esse aqui. Eu já vou com o tom do rústico aqui, que é uma parte de sombra, né? Nesse aqui, como ele é mais claro, já vou com marrom. Ele é um pouquinho mais claro que o outro. Já vou aqui com marrom. E o chocolate. Vamos lá, ó. Aqui também tem uma sombrinha aqui, ó. Pronto. Com um pincelzinho menor, né? Vamos fazer a partezinha mais escura aqui, ó. Vamos lá, pessoal, antes que seque essas duas partinhas, tá? Eu vou com um pouquinho do amarelo pele, tá bom, ó? Vou lá antes que seque, vamos só dar um pouquinho mais, pouquinha coisa, gente, uma sujeirinha no pincel, ó, para clarear um pouquinho mais essa região aqui, ó. Amarelo pele. Pronto. Vamos lá. Aqui já é uma parte bem escura, então eu já coloco, ó, aqui um pouquinho do rústico, pode pôr um pouquinho do terra queimada, deixar bem escuro essa partezinha aqui, tá? Vamos trazer para cá também, ó. Já vamos trazer também para cá um pouquinho do terra queimada, um pouquinho do rústico, tá? Ó. Aqui. Aqui um pouquinho, eu vou colocar até mesmo um pouquinho, ó, do preto, tá? Só para dar um pouquinho mais de profundidade, fazer um efeito melhor quando a gente for colocar esse laço aí, tá bom? Nessa parte, ó, daqui ele recebe um pouquinho mais de luz, que ele está virado ali de frente, né? Então, eu já vou aqui com marrom, ó. Já vou aqui com marrom, já fazendo aqui com marrom.
Aqui. Eu posso puxar aqui, ó, todo marrom. Aqui eu já posso colocar mais escuro, o tom do rústico com terra queimada. Agora vamos para esse. Vamos lá. Marrom, parte superior, tá? E o rústico. Aqui que é uma parte mais escura, né? Prontinho. E com o amarelo pele, vamos fazer, ó, só aqui um risquinho, tá? Só para dar uma clareadinha, uma divisãozinha. Vamos para cá, parte mais escura, tá? Essa parte aqui é um pouquinho mais escura, vai recebendo já o rústico com terra queimada. Limpo o meu pincel, tiro o excesso, venho aqui com marrom, ó. Aqui já vem clareando um pouquinho mais. Vamos lá, continuo com esse tonzinho do marrom. Mas aqui, tá? Vou escurecendo um pouquinho com rústico, com terra queimada. Parte superior mais escuro, com rústico. Parte de baixo, um pouco mais claro, venho com marrom, ó. Vamos aqui, também dar continuidade aqui, ó. Ele vem, tá, daqui, pegando aqui até aqui, ó. Pronto. Agora vamos lá para essa parte aqui de dentro. Vamos lá, ó, marrom. Opa. Vou trazer um pouquinho para cá, ó, um pouquinho do rústico, tá? Só para dar profundidade nessa fita, um pouquinho aqui do marrom. Essa parte aqui ela tá em destaque, né? Então ela não fica tão escura. E agora o chocolate, ó, essa parte aqui, ó, tá?
Em cima desse chocolate, aqui eu vou com o amarelo pele, tá, pessoal? Ó, vou aqui clarear um pouquinho essa parte aqui com o amarelo pele. É uma parte que recebe mais luz, né? Então, vem aqui com o amarelo pele, ó, dando uma clareadazinha a mais. Limpo o pincel, tiro o excesso. Venho clareando. Agora, vamos lá. Para esse daqui, eu vou começar com o tom do chocolate nessa parte, tá? E o tomzinho do rústico, tá? Até mesmo com um pouquinho do terra queimada. Nessa partezinha aqui, ó, como se fosse sombra, tá ok? O nosso laço, ó. Vamos pra cá. Aqui. O tom do rústico. Nessa parte aqui. Agora, toda essa parte aqui que está em destaque, o chocolate. Vamos lá. Trazer um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Aqui uma sombrinha desse laço, ele pega até mesmo aqui a sombrinha desse laço, ó. Tá? Se estende pra cá, ó. E vamos iluminar um pouquinho desse lado com o amarelo pele, tá, pessoal? Ó, vamos colocar um pouquinho de luz aqui com o amarelo pele. Ó. Prontinho. Vou trazer só a sujeirinha do pincel para esse lado aqui, tá? Só sujeirinha, ó, pessoal. Mais nada aqui também, com o tomzinho do chocolate, ó. Só sujeirinha. Aqui também. Bom, pessoal, vamos agora trabalhar só alguns efeitinhos que temos aqui, tá? Vou aqui, ó, iluminar um pedacinho, o tomzinho do chocolate no pincel, só sujeirinha no pincel, tá? Aqui. Aqui também, ó, vem aqui, dou um espacinho, ilumino aqui também. Trago pra cá, ilumino aqui também. Tirar aqui onde excedeu. Pronto.
fazer com pincel pequenininho, tá? Que a gente consegue deixar o risquinho mais certinho, né? Ó, aqui. E aqui. Vamos lá, temos mais risquinho aqui, ó. Vou dar um espacinho, tá? Ó. E faço aqui também. Dou uma puxadinha pra cá. Trago pra cá. Aqui também tem um pontinho, ó. Pronto. Agora, um pouquinho com amarelo pele. Tá, ó. Vem aqui dentro da barrinha. Tá ok, ó. Vem aqui dentro da barrinha, ó. Venho iluminando essa partezinha aqui, ó. Vou colocar até mesmo um pouquinho do palha, tá, ó. Aqui. Aqui também temos. Só fazendo aqui o acabamento embaixo aqui. Aqui também temos outro ponto iluminado. Ficou muito grosso, vem, ó. Pego um pincelzinho e tiro. Aqui também, tá? Sujeirinha do amarelo pele, aqui também. Sujeirinha do amarelo pele. Aqui também. Vamos lá. Aqui. E aqui. Esse daqui, pessoal, ó, na parte de dentro da luz, tá? Parte de dentro, tá ok? Vem aqui, ó, com terra queimada e com sépia, fazendo uma profundidade, tá? Deixa eu ver onde mais. Aqui também, ó, bem rente ao amarelo pele. Trago pra cá também uma profundidade maior. Um pouquinho do marrom aqui. Um pouquinho do jacarandá. Bom, pessoal, nosso chocolatinho aqui é isso, tá? Só tô iluminando aqui um pouquinho com marrom. Vou dar um pouquinho de
Profundidade aqui bem rente ao nosso risco. Pronto. Vamos agora para o nosso laço. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar mais um laço e mais um outro efeito, né? Você vai aprender um efeito diferente aqui. Vamos lá, ó. Eu vou começar com os tonzinhos meio diferentes, tá bom? Não reclama não, hein, gente? Nossa, a professora arrumou uns tons difíceis de achar. Mas é legal, porque vocês descobrem cores novas, misturas novas, né? Vamos lá, eu vou com um tom de tijolo aqui, tá? Ó, o tijolo nessa parte aqui. Depois, eu já vou aqui com um tonzinho do cerâmica, tá? Já venho sombreando com um tonzinho do cerâmica. Preenchendo. Ele vem, tá, trazendo sombra até aqui. Agora, peguei um pouquinho do tom mesmo do rústico, ó, pessoal, já venho dando profundidade nessa parte aqui, tá, ó. Já venho trazendo profundidade. Venho misturando e trabalhando. Mudei de pincel, tá? E agora outro tonzinho. Eu vou com o tonzinho do telha, tá? Ó, nessa parte aqui, venho trabalhando com esse tom do telha, preenchendo aqui, tá ok? Feito isso, daqui por diante, eu vou com o tom do nosso tijolo, tá? Ele vem daqui, venho até aqui com ele, ó. Peguei um pouquinho do palha, já venho, ó, clareando, fazendo um efeitinho de luz aqui, ó. Não precisa ser nem o branco, pode ser com o próprio palha, gente. Já aproveita os tons mesmo que você tá usando. A professora aqui é meio assim, já pega os tons que já está sobre a mesa, já vai trabalhando, tá bom? Ó, vamos lá. Com palha. Novamente, começo a escurecer de novo, tá? Venho aqui com telha. Aqui, pessoal, é um tonzinho mais escuro. Eu venho já com cerâmica, tá ok? Ó, já venho com cerâmica daqui pra cima. Deixa eu encontrar com telha aqui e vamos fazendo um efeitinho degradê aqui, tá? Ó. Limpando meu pincelzinho. Trabalhando já com ele úmido, tá, gente? Fazendo o efeitinho de luz, tá ok? Já vou trabalhando com ele úmido aqui. Agora, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá, agora com... Pode ser com rústico, tá? Que a gente já estava trabalhando. Se você tiver trabalhando com sépia, é com sépia, ó. Vamos dar uma profundidadezinha aqui, tá? Do nosso lacinho. Ele foi tortinho aqui, deixa eu arrumar. Vamos puxar pra cima. E vou com um pouquinho do tijolo, ó, só para iluminar aqui e dar um pouquinho de profundidade, tá? Vamos lá para esse aqui. Bora lá, ó. Tijolo, iluminar essa parte aqui. Já venho deixando mais clarinho.
Agora eu vou com um pouquinho já direto com caramelo, tá? Vou dar um tonzinho mais avermelhado aqui dentro. Não vou nem com telha não, já vem aqui com caramelo, tá? E depois o cerâmica, ó. Venho com cerâmica, fazendo um efeitinho degradê, né? E agora, vamos lá com o tom do rústico, ó. Aqui, venho trazendo pra cá, aqui é um pouquinho mais escuro, ó. Mas venho trazendo pra cá. Pronto. Com o tom do telha, tá? Aqui nessa parte. E agora, com o nosso tijolo, tá? Que é o tom mais claro aqui. Venho com ele aqui, ó, iluminando mais. Novamente, repetindo o tom do telha. Tá bom? Vamos colocar até mesmo um pouquinho do caramelo aqui, ó. Tá? Agora, um pouquinho do cerâmica, ó. Vamos lá, iluminar com um tonzinho agora do nosso palha. Nós já vamos com ele aqui. Trazendo ele pra cá, ó. Pronto. Peguei aqui um pouquinho do tom do rústico, tá, ó. Pode ser o tom do rústico mesmo. E venho trazendo pra cá, ó. Vamos pôr um pouquinho do cerâmica também, tá? E venho dando profundidade aqui. E a profundidade aqui também, ó. Outro lugar também, aqui, ó, que dá um pouquinho, tem uma dobrinha também, vamos lá, ó. Trabalhando aqui. Ele tem uma dobrinha, vamos trazer um pouquinho mais pra cá. Prontinho. Vou trazer um pouquinho desse telha, só pra fazer a divisãozinha aqui certinho, ó. Tá? Aqui também, ó. Vamos lá para esse já. Aqui, ó, já vou aqui a parte de baixo, ó. Com o tonzinho do caramelo, tá? Já vem aqui. Com o tonzinho do caramelo. Um pouquinho do tijolo daqui pra cá, ó. Tá? Vem iluminando essa parte aqui, ó. Deixa eu mudar de pincel. Porque esse aqui é um pouquinho menor para se trabalhar, né?
E agora com um pouquinho do caramelo, com rústico, tá? Venho trazendo pra cá, ó. Com cerâmica, aliás, tá? Cerâmica com rústico. Vem trazendo um pouquinho pra cá. Agora, esse lado aqui, tá? Vamos lá, eu já vou aqui, ó, com cerâmica, tá? Desse lado aqui, ó. Mas como o meu pincelzinho tá um pouquinho sujo, né? Com o tom do tijolo, então, ó, cerâmica. Rodando de pincel para facilitar aqui. Pouquinho do telha para fazer um efeitinho degradê. Limpo o meu pincel. Agora sim, ó, daqui, isso, pra cá. Eu venho com o nosso tomzinho do tijolo, tá? Ó. Fazendo um efeitinho degradê. Pouquinho do caramelo, já vou aqui, ó, para poder estar já escurecendo um pouquinho do caramelo, com um pouquinho até mesmo do cerâmica, ó. Agora, venho trazendo um pouquinho para cá. Nessa parte de baixo aqui tem os efeitinhos. Vamos lá, primeiro com cerâmica. Depois a gente trabalha os tons claros. Vamos trazer aqui, ó, cerâmica até aqui. Agora, vamos lá, com um pouquinho do rústico, tá? Faço até mesmo uma sujeirinha aqui no meu pincelzinho, com um pouquinho também do cerâmica, ó, já trago pra cá, é umas partezinhas de profundidade, tá? E temos outro aqui. Já aproveito, ó. Agora com o tijolo, venho aqui, iluminando aqui, tá, ó. Deixando duas marquinhas. Pronto. Vamos fazer essa partezinha aqui, ele é um tecidinho que está dobradinho, tá? Ele está dobradinho, vamos lá. Mas antes, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Aqui um pedacinho do chocolate, ó. Já ia deixando aqui passar, ó. Aqui é um pedacinho do nosso chocolate, ó, nessa parte aqui. Vamos preencher aqui com os mesmos tons que nós preenchemos lá, tá? Um pouquinho do marrom aqui, vamos pôr um pouquinho aqui, ó. Uma sujeirinha só para clarear aqui. Uma sujeirinha aqui, opa, do amarelo pele, misturando aqui só para clarear. Vamos fazer uma divisãozinha aqui, né?
mas também não é tanto, clareou demais. Volto com o tom aqui, escureço um pouquinho. Pronto. Pincelzinho pequeno, vamos lá. Tijolo, ó, parte mais iluminada. Tijolo. Daqui por diante, caramelo. E vamos lá, um pouquinho do cerâmica, já trabalhar sombra aqui e profundidade, ó. Temos uma sombrinha aqui, vamos trazendo para cá. Vamos aqui já botar um pouquinho de profundidade, tá? Vamos deixar aqui mais profundidade com o rústico. Agora, com o nosso tijolo, parte mais iluminada, vamos aqui. Trazer pra cá. Isso, ele vem até aqui, ó. Pronto. Também com o tom do palha já vou iluminando aqui também, ó. Fazendo um pontinho de luz aqui, tá? E aqui, pouquinho, opa, um risquinho, tá? Que tem aqui, do outro lado não, somente aqui, ó. Vamos deixar riscadinho. Vamos aqui, rústico também, já vou direto com ele, tá? Porque aqui é uma parte de bastante profundidade, então já venho com ele, ó. Agora o cerâmica, tá? Esse cerâmica vem com ele até aqui. Dou uma misturadinha aqui nos dois. Agora venho com o telha. E na pontinha venho com tijolo, ó. Vamos até a ponta, depois a gente faz. Tem um separadinho ali, depois a gente trabalha ele, ó. Vamos trabalhar esse efeitinho degradê, né? Vamos lá. Aqui. Com telha. Vamos colocar até um pouquinho mesmo também de caramelo, tá? Aqui. Mesma coisa aqui, que eu já havia colocado rústico, né? A gente vem colocando aqui. Um pouquinho do cerâmica aqui junto. E um pouquinho do telha. Pronto. Agora, nessa parte mais iluminada, eu venho com tijolo, ó.
E agora com nosso tonzinho do palha, ó, ele vem aqui, isso, ó, iluminando até aqui, ó, vem puxando pra cá e venho fazendo essa parte de luz aqui, ó. Aqui temos uma parte mais iluminada. Vamos lá com tijolo, ó. A hora que secar um pouquinho, você volta aqui de novo que ele vai entrar bem, tá? E agora com um pouquinho do cerâmica, até mesmo com um pouquinho do rústico, tá? Misturado os dois para não ficar muito escuro. Vamos fazer aquela costurinha, né? Que a gente tem aqui do tecidinho. Aqui, aqui, aqui também. Melhorar um pouquinho aqui com o rústico. Vamos aqui, cerâmica, tá? Essa parte aqui. Venho trazendo. Misturar com um pouquinho de tijolo, tá? Que é um pouquinho mais claro. Tijolo. Vamos com ele até aqui, ok? Agora, com tijolo, aliás, nós somos com telha, tá? Me desculpa agora. Com tijolo, que é mais claro, né? Tijolo, essa parte mais iluminada aqui. Agora, o telha, ó, daqui pra cá, vem fazendo a parte da fitinha. E aqui também. Misturei um pouquinho do cerâmica também, tá? E aqui também. E vou desse lado aqui também um pouquinho com cerâmica. Limpando o pincel, tá? Vamos aqui, ó. Com tonzinho do palha. Pronto. Peguei um pouquinho sujeirinho do rústico, ó. Vou subir uma sombrinha dele pra cá. Mas vamos fazer isso depois dele seco, porque agora ele não está indo muito bem. Vamos esperar dar uma secada, né? Pra gente fazer isso. Prontinho. Vamos lá, enquanto dá uma secada ali, vamos aqui, gente, ó.
sombrinha com rústico, já coloco ele, tá? E vou também com um pouquinho do caramelo, ó. Deixa eu tirar aqui para onde ele excedeu. E agora, com caramelo, vamos trazer para cá, ó. Lá vem meu pincel, agora o tijolo, a parte iluminada, né? Aqui. Esse tijolo, tá? Ele vem até aqui, ó. Vamos fazer uma curvinha aqui, né? Ele vem até aqui. Se o seu deu um borradinho, você vem e tira, tá? Agora, vamos lá para o cerâmica. Não, vamos primeiro para o caramelo. Vamos lá. Caramelo, aqui. E venho subindo e venho mesclando. Limpo meu pincelzinho e venho esfumando. Trago pra cá. Pronto. Pronto. Agora eu vou colocar um tiquinho do cerâmica aqui, tá? Coloquei caramelo, vamos colocar um pouquinho do cerâmica. Vou dar uma escurecidinha aqui, tá ok? Prontinho. E aqui, né, o nosso tijolo. Ponto de luz. Vamos lá. Aqui. Bem no centro. O palha. Ó. Um palha. Vou levar um pouquinho desse tomzinho aqui do tijolo pra cá, ó. Agora, com cerâmica, vamos lá para o risquinho, ó. Aqui pode não aparecer muito, mas continua com ele, ó. Vamos para o risquinho do tecidinho, né? Aqui e aqui. Aqui também. Mas aqui, ó, vamos colocar um pouquinho sujeirinha do rústico para ele aparecer, tá? Senão ele não vai aparecer aqui esse risquinho, ó. Pronto. Vamos só para finalizar o nosso laço aqui, depois a gente fazer sombra e luz seca com palha, ó. Vamos fazer um pontinho mais claro aqui, ó, tá? Com palha. Vem clareando um pouquinho mais aqui. Prontinho. Bom, vamos voltar aqui pro nosso laço, tá? Deu uma secadinha aqui, ó,
com rústico, ó, tá vendo como já entra? Vamos dar uma sombrinha nessa parte aqui, ó, tá? Do nosso laço. Deixa eu ver onde mais. Tá, é isso. Agora vamos dar pontos de luz, sombra e luz seca. Vamos lá, deixa eu trocar de pincel. Bom, pessoal, o meu deu uma secadinha aqui, tá? Enquanto deu uma secadinha, vamos lá, ó, voltar e iluminar mais um pouquinho, tá bom? Ó, pincelzinho, estou com um pincelzinho da Castelo C520, 421, desculpa, fugiu da cabeça, 421, tá? Vamos iluminar aqui. O meu tá bem velhinho, a sardinha tá bem durinha, então dá para fazer isso, ó, tá? Vem aqui, pouquinho do nosso tijolo e um pouquinho do branco, tá? A gente só tá voltando aqui, iluminando um pouquinho mais. Aqui também a mesma coisa, ó, pouquinho do nosso tijolo e um pouquinho do branco. Você consegue com o pincelzinho lixadinho também, tá? Vou te mostrar, ó. Tô com um pincelzinho lixadinho aqui, velhinho, que eu tenho. Você consegue fazer com ele também. Mesma coisa, ó. Pega aqui e vem, ó, tá? Trabalhando com o tomzinho do tijolo. A mesma coisa aqui, pessoal, ó. É uma parte mais iluminada. Então, venho aqui fazendo uma misturinha com os dois tons, né? Ó. E venho iluminando, tá? Essa parte aqui. A mesma coisa aqui. Também outro ponto de luz. Só sujeirinha do branco com tijolo. Vou colocar um pouquinho mais. Aqui também tem, ó, bem pouquinho, mas tem. Pouquinho do nosso tijolo. E o branco, tá? Vai com cuidado, vai colocando os tons pouquinhos, tá? Ó. Vai fazendo onde você vê que é necessário, volta a trabalhar novamente, tá bom? E é isso, ó, eu fiz os risquinhos aqui, tá? Em volta do tecidinho, volta aí fazendo risquinho você também, tá? Volta aí trabalhando todos os risquinhos. Ah, vamos nesse aqui também, ó. Aqui também, tá? Ó. Iluminar um pouquinho mais. Então, faça todos os risquinhos aí necessários, tá bom? Vamos agora para o nosso cupcake. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso cupcake, tá? Eu vou iniciar aqui com o rústico. Vou começar nessa parte de profundidade, tá? Ó, já venho trabalhando a profundidade aqui. Já vem aqui, já vem aqui. Aí, depois a gente vem preenchendo, né? Já vem aqui, aqui. Agora, com o tomzinho do marrom, com marrom, vamos lá, ó, preencher. Aqui, pessoal, ó, tem uns lugares que eu vou deixar aqui vazio, que é umas bolinhas, tá? Uns confetes, vamos dizer assim, né? É uns confetes que tem nesse cupcake. Então, vamos deixar aqui um espacinho pra gente trabalhar, né? E vamos lá, aqui com marrom, desse lado, eu posso escurecer até um pouquinho mais aqui, ó, colocar nessa região aqui um pouquinho do terra queimada. Aqui. Agora, aqui, pouquinho do marrom. Continuo aqui.
Vou trazendo aqui, vou deixando o espaço das bolinhas, tá? Ó, aqui. Opa, veio muita tinta, mas não tem problema, eu vou esparramando aqui. Aqui o marrom também. Aqui temos outra bolinha. Depois eu vou ter que mudar aqui o tamanho do pincel. Tá diminuindo a região onde ser trabalhada, diminui o tamanho do pincel. E agora desse lado, o terra queimada. Aqui também temos uma bolinha. Aqui temos outra. Trago para cá. Agora vou mudar de pincel aqui para trabalhar entre onde a bolinha está pequena aqui. Aqui, nesse espaço aqui, vamos lá com terra queimada. Essa parte aqui é mais escura, né? Já vai fazendo o local das bolinhas. E aqui o marrom. Agora aqui, com o amarelo pele, tá? Nós vamos iluminar essa parte aqui, ó. O amarelo pele misturado com marrom, tá? Não espere secar não, pessoal. É as duas tonalidades juntas, tá? Vamos iluminar um pouquinho aqui. Minha tintinha já... Nós vamos chegando no final da aula, a tintinha vai secando também, né? Vai secando na tampinha, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, vamos trazer um pouquinho pra cá. Só sujeirinha do nosso pincel, tá? Pronto. Se o seu também deu uma apagadinha, ó, volta dando mais profundidade aqui com o rústico, tá? Ó. Volta aqui, dando um pouquinho mais de profundidade, se caso o seu também apagou, tá? Vamos lá, pessoal. Agora, ó, em volta de cada bolinha, cada uma, ó, nós vamos fazer, dar um efeito de profundidade, um efeito 3D, vamos dizer assim, né? Quando você finalizar, você vai ver esse efeito. Vamos fazer antes de começar as bolinhas, porque facilita, tá? Ó, bem rente a bolinha, vem com um pouquinho do rústico, se você quiser até mesmo um pouquinho do preto. Tá, ó, bem rente a bolinha, ó, não é cobrindo, bem na parte de baixo, tá? Venho aqui, ó, fazendo o contorno da bolinha, aqui também, ó. Aqui também. Em todos, tá? Volta aqui trabalhando. Pronto. Vamos acentuar esse ponto de luz, ó, aqui com tomzinho do palha no pincel e até mesmo um pouquinho do amarelo pele, ó, venho fazendo um ponto bem acentuado de luz aqui. Aqui, tá? Aqui e aqui, ó. Depois nós vamos melhorar isso quando secar, tá? Ele tá exatamente assim, gente, ó. Não dá para explicar mais ou menos a forma dele, mas ele tá
exatamente assim. Agora aqui temos um ponto de luz bem acentuado. Esse nós vamos até, ó, já fazer com palha. Aqui temos outro ponto de luz bem acentuado. Deixa eu ver onde mais. Aqui também. Aqui temos outro ponto de luz, ó, bem acentuado. Vamos colocar também, tá? E aqui também, ó, outro ponto de luz bem acentuado. Na hora que secar, a gente dá uma melhorada nisso. Pronto. Vamos trabalhar nossos confetezinhos, ó. Opa, meu pincelzinho tá sujo. Deixa eu limpar ele. Verde folha, tá? Ó. Verde folha. Vou com verde folha nesse também. Opa, tá misturando o fundo porque tá úmido, né? O fundo tá se misturando. Mas não tem problema não, vamos lá. E o verde também nesse aqui, ó. Agora, o verde pinheiro. Vamos lá, o verde pinheiro. Vamos trabalhar nesses confetezinhos, ó. Verde pinheiro, apesar que misturou ali, né? Mas tudo bem. Verde pinheiro, tá? Ó. Vamos lá, com um tomzinho de luz em cima desses tons de verde, ó, com branco, tá? Põe uma esquinha do branco, vem trabalho, tá bom? Ó. Pronto. Vamos trabalhar agora com o tom do rosa, tá bom? Deixa eu ver onde tem o rosa aqui. Rosa bebê, tá? Parte superior, rosa bebê, parte superior. E o rosa escuro na parte de baixo, ó. Vamos fazendo um efeitinho degradê, ó. Aqui também, rosa bebê, tá? E o rosa escuro, parte de baixo. Branco, ponto de luz, branco, ponto de luz, branco, ponto de luz. Agora, o amarelo limão, tá? Parte superior, o amarelo limão aqui. Um pouquinho do laranja, parte de baixo. Ó. Agora, uma esquinha do branco. Vamos lá, uma esquinha do branco aqui. Tá tudo muito úmido, né? Se mistura, mas quando secar a gente volta acentuando. Pronto. Vamos lá para essa forminha. Enquanto dá uma secada aqui, a gente volta trabalhando os efeitos, tá? Vamos lá para essa forminha. Vou manter aqui o terra queimada nessa forminha, tá bom?
Somente por enquanto, ó, pode vir preenchendo tudinho. Preenche tudo sem medo, gente. Pode vir preenchendo sem medo de ser feliz, porque ela é pequenininha. Então a gente consegue trabalhar os efeitos nela rapidinho, tá bom? Vamos lá, o terra queimada. Preenche aí. Ó, aqui também. Mas nós temos que trabalhar com ela úmida, viu, gente? Não vamos esperar ela secar para fazer os primeiros efeitos. Deixa eu mudar de pincel. Peguei um pincelzinho menor agora, ó, pra gente vir tá trabalhando essa parte de dentro dela aqui, tá? Ó, se você, professora, eu não consigo fazer isso aqui à mão livre, uma dica aí para você, tá? Deixe uma divisãozinha, ó, entre o tecido, tá? E a tinta. Eu cobri ali, mas, ó, vou deixar aqui só para você ver, ó. Deixe uma divisãozinha que você consegue fazer o trabalho e não se perder aqui nessas curvinhas aqui do cupcake, tá bom? Ó, deixe. Trabalhando o formato dele aqui direitinho. Prontinho. Bom, vamos lá, ó. Como nós vamos fazer aquele efeitinho do cupcake? Tô com o pincel da série 421, tá? E a cor palha. E o número 2, ó. Vou pegar em cada voltinha, que é a parte de baixo, por isso que eu pedi para você deixar visível e com ele ainda úmido, vou fazer como se fosse um triângulozinho, ó, para baixo. Pega aqui em cada voltinha e puxo para baixo, ó. Tá? Novamente, temos outra voltinha aqui. Novamente, ó. Venho puxando para baixo. Primeiro, larguinho mais em cima, venho estreitando. Novamente. Aqui, ó, outro. Começo mais larguinho em cima, ó. Venho aqui, começo mais larguinho em cima e venho estreitando, ó, tá? Uma forma mais simples aí para você trabalhar, né? E mais rápida. Aqui, mesma coisa, pessoal, ó. Venho aqui, começo mais larguinho e venho estreitando, ó, tá? De novo, vamos lá. Agora ele começa a virar, tá? Agora você vai fazer um pouquinho diferente. Eu pegar a quininha aqui e começar, ó, a trazer pra cá, ó. Aqui também, outro e traz pra cá, tá? Aqui tem uma partezinha baixa também. É que eu cobri aqui o início, mas eu me encontro. Mas você que tem um pouquinho de dificuldade, faz isso que eu te falei. Aqui aí você vai estar preocupado. Mas, professora, não pode parecer o tecido. Você sempre fala isso, né? Falo, gente, eu sempre falo isso. Mas vamos lá. Eu já até sei as questões de vocês e já tenho as respostas, vamos dizer assim. Mas nós vamos fazer o acabamento em cima. Então, vai sumir, gente. Fica tranquilo, tá bom? Vai sumir. Vamos lá, ó. Feito isso, mais uma vez tem um outro aqui pequenininho, mas esse eu vou, ó, virar para lá, tá? Ó, fazer viradinho para lá. Prontinho. Esse aqui é o primeira base, porque quando seca, né, a gente sempre trabalha mais um pouquinho, né? Eu gosto sempre de trabalhar de novo. Vou limpar meu pincel. Agora volta aqui dando um pouquinho mais de profundidade. Como nós vamos fazer? Vamos lá, ó. Com rústico, pode ser com rústico, com sépia que você já estava trabalhando e um pouquinho de preto, ó. Entre eles, não passa onde você já clareou, tá? Entre eles, você vem aqui, vamos dar um pouquinho de profundidade, ó. Com rústico ou com preto, tá? Vamos trazer um pouquinho mais pra cá, ó. Dando um pouquinho mais de profundidade para esses
desenhando, ó, vem desenhando ele direitinho, tá? Ó, é entre eles, tá bom? Esse efeito aqui agora é entre eles, ó. Pronto. Vamos lá fazer o acabamento. Ainda não secou, tá, pessoal? Ó, o meu ainda tá muito úmido, mas vamos lá, ó. Com um pouquinho de amarelo pele é que eu vou acentuar, deixar mais aceso essa luz. O ideal é fazer com ele mais sequinho, mas eu vou fazer uma mãozinha aqui com vocês, depois eu vou ligar meu secador aqui, vou dar uma acelerada pra gente fazer junto, tá bom? Aqui, ó, um pouquinho, fica aí comigo até o final. Estamos finalizando, mas você vai gostar do efeito, tá bom? Não me deixa aqui só não. Vamos lá, ó. O amarelo pele. E o amarelo pele. É bom que fica mais evidente, né? Para vocês estar vendo aqui o efeito, né? Aqui o outro, ó. Aqui também. Deixa eu só arrumar esse aqui que ficou meio tortinho. E aqui. Agora vamos lá para o acabamento com o mesmo amarelo pele, tá? Só em alguns lugarzinhos que depois nós vamos com o tom mais claro, ó. Vamos desenhando aqui, ó, a parte de cima do nosso cupcake, ó, do copinho. Vem aqui com o próprio amarelo pele, tá, ó. Aqui vamos desenhando. Opa, aqui. Aqui. Aqui nós temos um mais profundo e está mostrando um pouquinho do. Vamos lá, aqui temos um. Fazer com o próprio pincelzinho, ó. Uma parte que tá mostrando como se fosse o fundo, tá? Faço com o próprio filete, como é muito pequenininho, ó. Como se estivesse mostrando um fundo. Agora aqui, tá? Temos um. E vamos fazer aqui, que temos um, ó, do lado de fora. Eu vou fazer o amarelo pele, mas vamos aqui, ó, fazer. Ele tá saindo aqui, ó. Coloquei o amarelo pele e o terra queimada, tá, pessoal? Que a gente já está trabalhando. Como aqui vai um pontinho de luz, já já a gente separa, tá? E depois, para iluminar em um lugar ou outro, tá, ó, venho com o palha. Não vem com branco não, porque o branco fica muito chapado, ó. Vem com palha, tá?
iluminando em alguns lugares. Ó. Aqui também. Bom, pessoal, deu uma secadinha aqui, tá? Enquanto a gente foi fazendo o acabamento ali. Vamos lá, ó, com o amarelo pele. Vamos só iluminar um pouquinho mais, ó. Deu uma secadinha, mas nem tanto. Ó. Foi muita tinta, mas aí eu venho aqui tirando, ó. Com o amarelo pele, aqui também com o amarelo pele. Aqui também, tá? E aqui também. Vou descer até mais embaixo, ó. Desço, venho afinando pouquinha coisa, tá, gente? Só a sujeirinha do pincel, mas tem que ser feito. Aqui também desço um pouquinho. Aqui também. Começo lá aqui em cima e venho afinando. Esse aqui é de ladinho, tá? Bom, nosso cupcake é isso, tá? Vamos aqui finalizando aqui com pontinhos de luz, ó, amarelo pele. Lembra que eu falei que a gente ia voltar? Tem um pontinho de luz aqui, bem acentuado com amarelo pele. Aqui. Ainda também tá meio úmido, mas, ó, é repetir aqui um pouquinho do amarelo pele, tá, pessoal? Mudei de pincel, ponto de luz aqui, ponto de luz aqui, ponto de luz aqui. Percebe que agora, ó, colocou, ele fica, né? Deu uma secada, coloca o tom, ele fica. Ponto de luz aqui, ponto de luz aqui, tá? E temos um ponto de luz um pouquinho diferente, pessoal. Aqui, ó, meio com rosa bebê. Vamos lá, ó. Bem rosadinho aqui. Um pontinho de luz aqui. E outra aqui, ó, voltado para o tom do rosa bebê, tá? Coloquei ele. Depois, ó, venho esfumando, tá? Dois pontinhos iluminados que temos aqui. Deixa eu ver onde mais. Vou dar outro pontinho de luz que temos aqui também, ó. Bem pouquinha coisa, gente, com amarelo pele, tá? Vou colocar até mesmo um pouquinho do marrom só para dar uma apagadinha, ó. Só para deixar o efeitinho aqui. Deixa eu ver onde mais. Bom, é isso, pessoal. Bom, pessoal, trabalhinho concluído. Espero que você tenha gostado. Eu amei pintar esse coelho, tá muito fofo, né? Eu adorei os tons desses laços, tá bem diferente, né? Eu curti fazer esse coelhinho aqui do começo ao fim. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, gosta de aulas assim, deixe o seu like e também não se esqueça, não saia daqui sem se inscrever no canal, porque sempre temos aulas aqui, uma mais linda que a outra, e essa daqui é uma dessas. E para você não perder nada, nada do que sai aqui dentro, nenhuma novidade, se inscreva aí no canal, ative
todas as notificações para que o YouTube te avise a hora que eu estiver aqui, ou subir a aula para o canal, ou estiver ao vivo, que às vezes eu faço ao vivo também, o YouTube te avisa: ó, a professora está colocando novidade lá, corre lá para você ver. Então não se esqueça, ativa todas as notificações aí do sininho e vamos lá para a próxima aula. Ai, projetinho, hein, no grupo do WhatsApp e do Telegram. Está lá disponível para você. Corre lá para poder adquirir o seu, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui comigo. Tchau, tchau e até mais.